Bom dia, povo abençoado de Jesus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1 ao capítulo 4. Ele começa escrevendo a Timóteo sobre a fé que viu na avó dele, e é a mesma fé que permanece nele, e que ele tem orado sempre por Timóteo. Lembrando que Paulo estava preso, aguardando a sentença. Pelo visto, parece que Timóteo estava meio desanimado, devido àquela época a grande perseguição. Dentro da própria igreja, falsos irmãos, as lutas de quem serve a Jesus são muito grandes. Lembrando que nesse mundo nós teremos aflições, mas é para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então Paulo, ele admoesta Timóteo para que reavives o dom, qual foi dado a ele por Jesus Cristo através da imposição de mãos de Paulo. O pastor é um dom de Deus, o pastor ele cuida, o pastor ele visita. O pastor não precisa nem ser um pregador de púlpito, ele tem que cuidar das ovelhas. Aí para pregar no púlpito você tem um mestre, você tem um evangelista, você tem um profeta. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza, nas lutas, nas provações, nas tribulações. Ele fala, não envergonhe, portanto, o testemunho do nosso Senhor e nem do encarcerado que sou eu. Você já pensou, Paulo, um grande homem de Deus, estava preso. Participa comigo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, para que manifeste em nós a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que a glória, a graça dele, a salvação dele manifeste na nossa vida e através da nossa vida para outras pessoas, segundo a santa vocação que nos foi dada, qual Jesus Cristo destruiu a morte e trouxe a imortalidade. Aqueles que dormem em Cristo vão ressuscitar. Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade, segundo o Evangelho. O Evangelho que eu tenho pregado, pelo qual estou sofrendo dores e algemas. Jesus em qual eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquela hora. Mantenha o padrão da palavra. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu sou Paulo, o velho. Ele fala agora sobre aquelas pessoas que estão amparando ele, mesmo diante da cadeia e da sua enfermidade. Que Deus conceda graça ao Onesífero. E nunca envergonhou das algemas do Paulo, né? E sempre o ajudou. Fique forte na graça que está em Cristo Jesus. Transmite essa mensagem a homens fiéis e idôneos, tudo aquilo que você escutou de mim. Olha o que Paulo está ensinando aquele jovem e falando para ele fazer. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, e nenhum soldado se envolve nos negócios dessa vida. Ele tem um ministério, ele deve se esforçar no ministério, dedicar ao ministério e não se envolver em negócios dessa vida, porque o objetivo de um soldado é satisfazer aquele que o arregimentou para a guerra, para a batalha. E nós estamos numa guerra espiritual, e a guerra é pela salvação, a guerra é pela implantação do reino de Deus. Lembra, e ele fala de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo a pregação do Evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas até agora, mas a palavra não está algemada. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra de fé que pregamos. Leia Romanos capítulo 10, 9, 10 e 11. Se morremos com ele, com Jesus, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de nenhuma maneira pode negar a si mesmo. Procura apresentar a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Valorize o Senhor pela sua palavra, que é linda, que é poderosa, para nos edificar e nos guardar e nos dar herança entre os muitos que são santificados. Evita os falatórios inúteis e profanos. Isso perverte a fé de algum. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Aparta-te da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Na casa do Senhor há vasos de honra e de desonra. E se alguém se purificar desses erros, a si mesmo vai ficar vaso de honra. De quais erros? Das paixões da mocidade, da mentira, da fofoca, da maledicência, da avareza. Segue a justiça, o amor e a fé. Paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas. É necessário que o servo do Senhor, que o homem de Deus, deve saber instruir, saber ensinar, conhecer da palavra, ciente, disciplinado, para poder trazer de volta os insubordinados, que as escamas caiam dos olhos e que eles possam voltar à sã doutrina. Livra eles do lago de fogo. Agora ele fala a profecia para o final dos tempos. Os homens serão egoístas, maldosos, avarentos, mais amantes de si mesmos, cheios de arrogância, cheios de soberba, cheios de mentira, cheios de dolo,
E o problema não é no mundo, o problema é que isso está dentro da própria igreja. Esses tipos de homens que está falando em 2 Timóteo 3. Verso 5 fala o seguinte: tendo forma de piedade, mãos com forma de piedade, mas quando você vira as costas, você é o alvo da língua felina deles, da maledicência deles. Paulo fala para Timóteo: foge dessas pessoas. Não ande com fofoqueiro, mexeriqueiro, linguaruda, não ande com esse tipo de gente. Essas pessoas aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade, porque o Espírito não está nelas. Não tem a revelação da palavra, não tem mudança de caráter. São réprobos na fé. Estão sendo usados pelo diabo dentro da igreja de Cristo. Eles não irão avante, porque a sua insensatez será evidente a todas as pessoas. Porque não tem nada encoberto que não vai ser revelado. Ele diz: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tu persevera naquilo que foi instruído e que desde a infância sabe as Sagradas Escrituras, ou seja, sua mãe ensinou ele desde pequeno as Sagradas Escrituras. Permanece naquilo que você aprendeu. Toda Escritura é inspirada por Deus e há para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Medita na palavra, estude a palavra, pratique a palavra, prega a palavra. Insiste, quer seja oportuno ou não, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, e é o que nós estamos vivendo hoje. Não estão suportando a palavra de Cristo, querem massagem dos egos, querem a justificação dos seus pecados, como se podem viver na prática do pecado. Andarão segundo a sua própria cobiça, como que tendo coceira nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos para a verdade, se entregando a fábulas. Cumpre cabalmente o seu ministério, cumpre a sua função de evangelista. E ele fala: contra mim já estou sendo entregue para a libação e o tempo da minha partida é chegado, ou seja, a morte dele já devia estar determinada. Fala: completei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele não falou: eu fui um grande apóstolo, abri um monte de igreja. Não, eu tenho certeza que eu estou salvo pela graça de Cristo, ninguém pode tirar isso de mim. É isso que Paulo está falando. E não deixa ninguém tirar isso de você. Não caia na onda desse evangelho furado. Você é filho de Deus, com dinheiro, sem dinheiro, na luta, fora dela, curado ou doente, porque você crê em Jesus, porque você anda com Jesus, porque você abriu mão do seu eu, você entregou tudo nas mãos dele, você crê que está salvo e realmente você está. Seus pecados foram pagos ali naquela cruz, não deixa ninguém roubar isso de você. Já agora uma coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor, resto do juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Alexandre o Lactoeiro me causou muitos males. Dentro da igreja lá, pessoas perseguindo Paulo, até preso estavam perseguindo ele. Cara, causou males para ele, terríveis. E hoje dentro da igreja tem um monte de crente que não tem misericórdia, não. São crentes sem misericórdia, mas a Bíblia diz que o juízo de Deus sobre eles não tarda. O Senhor lhe dará pago segundo as suas obras. Mas o Senhor me deu graça, me encheu de graça e me livrou da boca do leão. Mas segundo a tradição, ele vai ser degolado. Fala: o Senhor me livrará da obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A ele a glória, a honra, a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vai nos conduzir em triunfo para a glória reservada para nós. Fique na paz, um grande abraço, Deus te abençoe.